Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas da Prefeitura de Alta Floresta, a análise do balanço do Fundo de Amparo à Pesquisa e ainda veja como foi analisado o balanço do Executivo do município de Ribeirãozinho. É o TC Notícias desta quinta-feira, dia 5 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros aprovam as contas da Prefeitura de Alta Floresta, com elogios ao balanço de 2009. As contas de governo, exercício de 2009 da Prefeitura de Alta Floresta, receberam parecer prévio favorável à aprovação. Durante a votação do processo, a prefeita Maria Isaura Dias Alfonso recebeu elogios de conselheiros, pois o balanço não apresentou nenhuma impropriedade. Constam os anexos e as folhas 187 e 208 e anexos dos autos do relatório preliminar de auditoria da SESEX da 4ª relatoria apontando uma impropriedade. Regularmente notificado, o gestor apresentou sua defesa, cuja análise técnica concluiu pelo saneamento da impropriedade. O balanço vai ser julgado em definitivo pela Câmara de Vereadores, que tem a competência por julgar o cumprimento das questões orçamentárias, constitucionais e legais. O TCE, por sua vez, julga em definitivo as contas de gestão, que referem-se à execução financeira. Na análise do processo, foi observado que a Prefeitura Municipal cumpriu com todas as obrigações constitucionais de investimentos obrigatórios e também com os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente com os limites nos gastos com pessoal. A única observação feita sobre as contas foi a respeito das políticas públicas na área de saúde, que ainda apresentam resultados abaixo da média nacional. TCE julga como regulares as contas da FAPEMAT, mas faz algumas determinações. O Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, a FAPEMAT, esteve sob a responsabilidade em 2009 de dois gestores, Antônio Carlos Camacho e José Carlos de Souza Maia. Durante o exercício, o fundo registrou um saldo orçamentário de pouco mais de R$ 9.500.000. Isso porque as despesas realizadas foram menores que as autorizadas. No entanto, na análise feita pelo relator do processo, conselheiro Campos Neto, foram detectadas irregularidades no período de administração dos dois gestores, ocorridas principalmente pela ineficiência do sistema de controle interno do órgão, como pagamento em atraso de faturas e despesas com telefonia sem procedimento licitatório e sem formalização de contrato. Mas como as irregularidades não demonstraram qualquer indício de má-fé do gestor, o relator votou pela regularidade das contas, mas penalizou os gestores com a aplicação da multa de R$ 640 ao diretor Antônio Carlos Camacho e de R$ 1.600 para João Carlos de Souza Maia, em razão da globalidade das falhas apontadas no processo. O Pleno ainda acatou a sugestão contida no voto vista do auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, que determinou ao ex-gestor João Carlos de Souza Maia a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 270,31 relativos a pagamentos de multas e juros pelo atraso na quitação de algumas faturas. E é injusto determinar que a sociedade arque com esses encargos quando o atraso no pagamento foi de responsabilidade do gestor. Nesse caso, não há que se discutir má-fé ou dolo do gestor, mas a geração de encargo à administração, que não é normal e que onera irregularmente a sociedade. Outro processo também julgado nessa mesma sessão foi as contas da Câmara de Vereadores de Alto Boa Vista. Juraci Rezende Alves, presidente do Legislativo em 2009, ainda foi multado em R$ 960 e as contas foram consideradas regulares, mas com determinações. A íntegra do processo você confere no portal tce.mt.gov.br. Contas de gestão do exercício de 2009 da Câmara de Vereadores de Nortelândia também foram julgadas. Os conselheiros decidiram por julgar regulares, mas com determinações e multa, o balanço do Legislativo de Nortelândia, gestão do ex-presidente Aníbal Ferreira de Oliveira, referente ao exercício de 2009.
Durante o ano em questão foram realizados 7 processos licitatórios, sendo 3 na modalidade convite e 4 dispensas licitatórias para contratos de prestação de serviços, o que totalizou R$ 8 mil. Ainda conforme o relatório técnico, não houve nenhuma falha nessas transações. Outro ponto positivo foi a não constatação de irregularidades na concessão de diárias aos vereadores. Quanto à despesa total com pessoal do Legislativo, o valor empregado alcançou um montante de pouco mais de R$ 370 mil, o que corresponde a 4,44% da receita da Câmara, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6%. No entanto, falhas foram identificadas e fizeram com que o relator do processo, conselheiro Alencar Soares, multasse o vereador-presidente em R$ 1.600, além de fazer determinações à atual gestão. Cobrando-lhe a multa de 50 UPF em virtude da irregularidade remanescente. Determina o atual gestor da Câmara Municipal de Nortelândia que adote medidas imediatas quanto ao reenquadramento do limite com o gasto com o pessoal, a fim de evitar a reincidência da impropriedade e atender o limite constitucional estabelecido no parágrafo 1º, artigo 29A da Constituição Federal. Alerta o atual gestor que reincidência da impropriedade remanescente poderá acarretar a regularidade das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. TCE emite parecer prévio favorável às contas da Prefeitura de Ribeirãozinho. Os detalhes você confere na reportagem. A análise feita pela equipe técnica da 2ª relatoria, cujo titular é o conselheiro José Carlos Novelli, identificou que o Executivo de Ribeirãozinho apresentou em 2009 uma gestão equilibrada. De acordo com o relatório técnico, o prefeito Aparecido Marques Moreira aplicou em educação quase R$ 2 milhões, o que corresponde a 34,61% da receita, estando de acordo com o mínimo estabelecido de 25%. Ainda nesse setor, os conselheiros destacaram o desempenho da Prefeitura de Ribeirãozinho quanto aos resultados das políticas públicas em educação. Em 2009, o município atingiu 10 dos 10 pontos possíveis. Eu só quero registrar os cumprimentos à gestão pela nota de avaliação dos índices da educação. Significa que a cidade, o município, está acima da média nacional. Município pequeno, né? Uma cidade todos pequena. Os 10 itens da educação. É um exemplo que precisa ser registrado. Dados que fizeram com que o Tribunal Pleno votasse pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Ribeirãozinho. O conselheiro relator José Carlos Novelli ainda fez recomendações à atual gestão, dentre elas para que a Prefeitura administre de forma prudente a aplicação dos recursos das áreas de saúde e aprimore a cobertura da 3ª dose da vacina tetravalente e a cobertura da primeira consulta odontológica programada. Nós ficamos por aqui. O TCE Notícias, a informação como instrumento de cidadania, volta amanhã neste mesmo horário. Este telejornal ainda está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Então, até amanhã.